Você já parou para pensar que talvez o dinheiro que está no seu bolso seja o maior limitador da sua liberdade? Calma, não é uma teoria da conspiração. É o que está acontecendo agora, no coração de uma comunidade em São Paulo. Enquanto governos do mundo todo tentam lançar moedas digitais ou disputam o controle do Bitcoin, uma comunidade lançou uma moeda que está revolucionando a economia local. Isso tudo sem aval do Banco Central. E o mais curioso, com uma nota simples de papel que não vale nada no sistema bancário, mas que tem movido a economia de uma região inteira. E não estamos falando de criptomoeda, blockchain ou fintechs modernas. Estamos falando de algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso, que também pode estar fazendo os olhos de um poderoso sistema que pensa apenas em taxas se voltar a essa comunidade. E vamos te mostrar hoje o pequeno sistema que está enfrentando o poderoso sistema. Mas por que uma comunidade precisou criar sua própria moeda? Como ela realmente funciona e o seu valor de mercado. E principalmente, o que acontece quando o dinheiro não depende mais do Estado? A resposta para tudo isso pode te fazer repensar como o nosso sistema está organizado e te mostrar porque a descentralização está começando por onde ninguém esperava, na periferia. Tudo começou em Alto dos Pinheiros, zona oeste de São Paulo, um bairro onde convivem contrastes, tranquilidade de classe média e desafios típicos da periferia urbana. Mas foi justamente dessa dualidade que nasceu uma ideia ousada, a moeda Beija. Não surgiu em um laboratório de inovação, nem em uma reunião de executivos engravatados. Ela nasceu de conversas entre vizinhos, de reuniões comunitárias e da necessidade urgente de fazer o dinheiro circular entre quem realmente precisa. Durante cerca de 6 anos, líderes locais maturaram a ideia de criar uma moeda própria, algo que pudesse incentivar o consumo dentro da comunidade, fortalecer os pequenos comerciantes e, acima de tudo, gerar autonomia financeira. Mas o projeto ficou engavetado. Veio a pandemia, o medo, a incerteza, a paralisia. Só que ao contrário do que se esperava, esse período difícil serviu de catalisador. A crise escancarou a dependência de um sistema que não olhava para os pequenos. E foi aí que o plano adormecido ganhou vida. E a moeda Beija nasceu de forma inusitada, com uma rifa. Sim, uma rifa. Em vez de simplesmente distribuir a nova moeda ou esperar que ela fosse adotada aos poucos, a comunidade decidiu lançar a Beija com um evento simbólico e prático ao mesmo tempo. Foram emitidas as primeiras 2.000 beijas. Em um sorteio comunitário, 20 pessoas foram premiadas, cada uma recebendo 200 beijas. Essas primeiras cédulas começaram a ser usadas no comércio local, criando um efeito dominó. Lojistas viram pessoas com dinheiro novo, literalmente, e começaram a aceitar a moeda. E assim, a beija ganhou vida real, fora do papel, fora da teoria. Essa rifa foi mais que um sorteio. Foi o nascimento de um novo modelo econômico, um experimento social onde o prêmio era acreditar em uma nova forma de fazer o dinheiro trabalhar para quem mais precisa. Mas toda moeda precisa ter outra como referência para que ela tenha o seu valor estipulado. Por isso, aqui surge um questionamento: quanto vale um beija? Agora, pare e pense. Se você ganhasse uma nota que não é emitida pelo governo, não tem lastro oficial e nenhum banco reconhece, você usaria? Pois é, em Alto dos Pinheiros usaram, e mais, transformaram essa nota em uma ferramenta de sobrevivência e resistência econômica. A beija tem um valor simbólico, mas também tem um valor de mercado. Ela circula com o valor de R$10. Dentro da comunidade, você pode comprar produtos e serviços com ela, como se fosse uma nota de R$10. Mas tem um detalhe estratégico: se você quiser trocar a beija por reais, o valor cai para R$5. Esse mecanismo desestimula a retirada da moeda de circulação e incentiva o consumo local. Quem usa a beija não está apenas comprando um produto, está mantendo a riqueza dentro do próprio bairro, está criando um mini ecossistema econômico autossustentável. Essa regra impede que grandes empresas ou atravessadores tentem acumular a moeda apenas para benefício próprio. Quanto mais a beija gira,
mais ela vale. Quanto mais ela é acumulada ou retirada do circuito, menos impacto ela gera. Isso cria um modelo totalmente oposto ao sistema tradicional, onde o dinheiro muitas vezes sai do bairro e vai para os bolsos de grandes redes e corporações. A Beija, por outro lado, volta para a feira, pro mercadinho da esquina, pra costureira, pro borracheiro. Ela circula entre gente real, com histórias reais, e isso muda tudo. Para que a Beija realmente tivesse um valor real, comerciantes precisariam aceitar ela como forma de pagamento. Mas imagina você ser um comerciante e alguém chegar com um papel dizendo que é dinheiro. Você aceitaria? No começo, como toda mudança, houve desconfiança. Isso aí é moeda de mentira. Posso trocar no banco? E se ninguém mais aceitar, eu perco dinheiro? Essas eram as perguntas comuns nos primeiros dias da Beija em circulação. E não era por acaso. Vivemos em um país onde a instabilidade econômica faz qualquer um pensar duas vezes antes de aceitar algo que não tem o carimbo do governo. Mas mesmo com as dúvidas, algo começou a acontecer. Os pequenos comerciantes, aqueles que mais sofrem com as taxas abusivas dos cartões, os boletos que vencem antes do faturamento cair e a competição predatória com grandes redes, viram na Beija uma oportunidade. A proposta era simples: aceitar a moeda como forma de pagamento parcial ou total, incentivando as pessoas a consumirem no próprio bairro. Algumas lojas começaram com cautela. Um dos exemplos mais simbólicos foi a loja Vanessa Carmona, que decidiu aceitar 50% dos pagamentos em beijas. Ou seja, você compra um produto de R$100 e paga 50 com a moeda local. Esse tipo de flexibilidade fez com que as beijas não só circulassem, mas também voltassem para os caixas desses mesmos comerciantes, criando um ciclo virtuoso. E mais, quando comerciantes perceberam que poderiam usar as beijas para pagar serviços de outros moradores, como corte de cabelo, costura, marmitas, a moeda ganhou ainda mais força. Mas nem todos embarcaram. Grandes redes, franquias e negócios mais tradicionais resistiram. Para eles, qualquer moeda que não se converta diretamente em lucro dentro do sistema bancário é vista como risco. E aqui fica a reflexão: quem realmente está comprometido com o crescimento da comunidade? Quem está disposto a girar o dinheiro entre vizinhos em vez de drená-los para fora? A Beija também pode, com o tempo, despertar o olhar de um inimigo que não pode ver dinheiro circulando e gerando riqueza, que logo quer uma fatia do bolo. Com a moeda beija ganhando espaço no comércio local e se afirmando como um mecanismo real de circulação de valor, uma nova pergunta passou a ecoar entre os moradores de Alto dos Pinheiros: e se essa ideia se espalhar? A resposta é tão promissora quanto perigosa. O plano agora é claro: ampliar a quantidade de beijas em circulação, estimular mais comerciantes a aceitarem a moeda e, com isso, consolidar um sistema econômico local mais resiliente e autônomo. Mas com o crescimento, vem o olhar do alto. E quem começa a observar com atenção não é só a vizinhança, é o próprio Estado. Porque se tem uma coisa que o governo não gosta, é de não ter controle, principalmente quando o assunto é dinheiro. Quanto mais beijas circulam, mais difícil se torna rastrear essas transações. Não há imposto, não há nota fiscal, não há banco intermediando. É economia direta, de pessoa para pessoa. E isso no Brasil é quase um crime, mesmo que funcione. O grande paradoxo é esse: quando o sistema formal falha em atender os pequenos, eles criam suas próprias soluções e aí são punidos por isso. E não estamos falando só de resistência institucional. Há ameaças reais, fiscalização, pressão para tributar, tentativas de enquadrar iniciativas como essa em categorias ilegais. Ou seja, o maior obstáculo para que a beija cresça não é a desconfiança da população, é a burocracia estatal. Porque para um governo que lucra com cada compra que você faz, ver uma moeda local, sem impostos e sem controle centralizado, é como ver areia escorrendo pelas mãos. E aí surge uma questão incômoda: se uma comunidade consegue prosperar sem depender do Estado, será que o problema é o povo ou o sistema?
O caso da moeda Beija revela muito mais do que uma nota diferente circulando por alto dos pinheiros. Revela uma verdade incômoda. Quando o Estado se ausenta, a população cria soluções. E às vezes, essas soluções funcionam melhor do que o sistema oficial. Uma simples rifa colocou uma moeda alternativa em movimento. Em poucas semanas, ela passou de experimento comunitário para um instrumento de troca real. E mais importante, resgatou o poder de decisão das mãos da comunidade. Comerciantes adaptaram seus modelos. Consumidores descobriram novas formas de comprar. E no processo, algo ainda mais valioso foi reconstruído: a confiança mútua. Mas essa história está longe de terminar. A expansão do Beija vai depender de algo que nenhuma nota consegue comprar: resistência. Resistência às pressões do sistema, resistência à burocracia e, principalmente, resistência ao medo de mudar. E agora que você sabe disso, te deixo com uma pergunta: se sua cidade criasse uma moeda local, você usaria? Ou você acha que o dinheiro precisa mesmo vir de cima para ter valor? E se esse vídeo te fez refletir, não deixe para depois. Curte, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa conhecer essa história e, principalmente, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.